Samaritano é terrível, hein? Já pensou? Rapaz, é marido demais, 6. Já tinha tido 5 que ela estava, não era dela? Deus me livre e guarde. É problema para mais de ano. Por isso que ela estava naquela situação, né, coitada? Hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana, isso mesmo. Aquela que já tinha tido vários maridos e aquele que ela tinha não era o seu marido ainda. E Jesus vai quebrar muitos paradigmas através dessa mulher e nos ensinar muitas coisas a respeito do que é o evangelho verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho de Jesus é aquele que gera conexão, é aquele que gera diálogo, é aquele que gera oportunidade de transformar a vida das pessoas. Olá, meu povo, hoje nós vamos falar sobre João capítulo de número 4, a história de Jesus e a samaritana. Você sabe, você tem algum conhecimento sobre essa história? O capítulo de número 4 de João vai dizer: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus está indo para Galileia. E a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus decide passar por Samaria. Essa decisão de passar por Samaria não é uma decisão geográfica, quando diz assim, era-lhe necessário, não é porque não tinha outros caminhos. Nós sabemos, pelo conhecimento bíblico, que o judeu tinha pelo menos 3 caminhos a passar. E ele evitava o máximo passar por Samaria, por quê? Porque existia uma verdadeira aversão entre samaritanos e judeus. E é exatamente isso que Jesus está querendo quebrar. Jesus está querendo mostrar que o evangelho é para todos, para todo aquele que precisa, para todo aquele que necessita. Então a Bíblia diz, era ali necessário, não geograficamente, mas sim era um propósito de Jesus estar ali, né? Ele decide passar por Samaria, assim como ele decidiu passar por Naim para ressuscitar o filho de uma viúva, assim como ele decidiu passar por Jericó para curar o cego Bartimeu, ou até por Betânia para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Esse necessário passar por Samaria é um propósito maior do que uma geografia. Jesus está cansado, senta à beira do poço por volta de meio-dia, seus discípulos vão comprar comida, o texto vai dizer isso, e Jesus pede água para aquela samaritana, porque ele estava cansado. Aqui Jesus está abrindo um diálogo com ela, um diálogo para a salvação da vida dela. Quando ele fala com ela, ele quebra totalmente essa tradicional hostilidade que existia entre judeus e samaritanos. É impossível viver o evangelho na sua plenitude se os nossos corações estiverem cheios de preconceito, de hostilidade, de tradicionalismo, de religiosidade, a ponto de nós não conseguirmos abrir um diálogo com as pessoas que estão à nossa volta. Quando Jesus pede água para aquela mulher, ele estava abrindo um diálogo, uma forma, encontrando uma maneira de falar do seu amor para a vida daquela mulher. Essa mulher tinha 3 problemas. O primeiro problema era o fato dela ser mulher naquela cultura. O segundo problema era o fato dela ser samaritana. E o terceiro problema, ela era uma pecadora. Jesus tinha água viva para aquela mulher. Quando Jesus pede água para ela, ela abre o diálogo com Jesus também, dizendo, como tu, sendo judeu, conversa comigo, samaritana, e me pede água para beber. Jesus disse, mulher, se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Jesus estava dizendo para ela que toda a água, aquela água que ela estava buscando,
Era uma água que ela iria beber e iria sentir sede novamente. O que é que Jesus estava falando para ela? É porque aquela mulher já havia buscado matar a sua sede em vários relacionamentos que ela havia tido, né, frustrados. Então Jesus diz assim, olha, eu tenho água viva para você. Essa palavra aqui é a expressão hebraica para águas correntes, né? É uma água que ela nunca mais teria sede. É uma água que jorraria para a vida eterna, mataria a sede dela tanto aqui como na eternidade. Jesus estava abrindo a porta da salvação para aquela mulher, mostrando para ela o caminho da salvação. Jesus confronta ela, porque evangelho é um evangelho de confronto. Esse evangelho aí só de lindinho, minha lindinha, meu bibelô, passando a mão na sua... Isso não é evangelho. O evangelho é o evangelho que confronta o nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa insignificância, né? A Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia perante o Senhor. E se a gente for falar sobre trapo da imundícia aqui, posso falar sobre isso outra hora, é algo muito nojento, né? Então a nossa justiça não é nada. Então o evangelho é confronto e Jesus parte, por quê? Porque a cura daquela mulher, a salvação para aquela mulher, só poderia acontecer através desse confronto. Jesus chama ela para a realidade dela. O que é que Jesus diz para ela? Vai lá e chama o seu marido. O verso de número 16. Jesus sabia que o que aquela mulher já havia vivido, né? O que Jesus está fazendo? Jesus está levando ela à consciência do seu pecado. Jesus está levando ela à consciência dos seus erros. Jesus está levando ela para a sua real situação. Ela diz, Senhor, e tal, e Jesus olha para ela e diz assim, é verdade, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu. Então Jesus coloca aquela mulher para pensar sobre a situação que ela havia vivido até aquele momento. Lembra que eu disse? Da sede que ela tentava matar nos seus relacionamentos? Pois é, Jesus vai trazer à tona tudo isso. E aí ela vai gerar um assunto com o Senhor, dizendo, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Quando Jesus disse isso para ela, né? Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, este que agora não é teu. E isso dissesse com verdade, ela percebe, né? Chama Jesus de profeta e diz assim, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém onde se deve adorar. Jesus disse, mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Jesus ensina para aquela mulher que adoração não é uma questão geográfica, é uma situação do Espírito Santo em nós. A palavra adoração aqui é proskineu, é prestar homenagem, é reverenciar, né? O termo tem a sua etimologia em beijar os pés de alguém. Jesus leva aquela mulher a uma reflexão sobre o que é a verdadeira adoração. E para você, o que é adorar o Senhor? O que é adorar Jesus? Onde adorar? Como adorar? Jesus disse que aqueles que o adora em espírito e em verdade. A palavra aqui é dar honra ao Deus que nós servimos, a palavra proskineu, prestar homenagem, é reverenciar o Deus que nós servimos. Quando Jesus, e aí você faz um paralelo para ver o antes e o depois daquela mulher. Quando você vê Jesus abrindo o diálogo com ela e vê Jesus terminando o diálogo com ela, você vai perceber que esse diálogo, antes havia ódio, havia rancor, havia ira, hostilidade. Agora ele fica 2 dias com os samaritanos. Por quê? Porque Jesus veio para quebrar barreiras culturais, barreiras de placas de igreja, barreiras de condições sociais, do que eu tenho ou deixo de ter. O evangelho é aquele que vem para colocar todo mundo no pé de igualdade, né? O evangelho é aquele que vem para transformar pensamentos, culturas, transformar lares, transformar pessoas, transformar ambientes de trabalhos. A Bíblia vai dizer que Jesus fica 2 dias com ele, verso 39 e verso de número 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito.
Então Jesus abre uma oportunidade para mudar a vida daquele povo. A salvação chegou aos samaritanos no verso de número 42. Aquela mulher voltou para os seus e anunciou a Jesus. Sabe o que é isso? Ela bebeu da água. Ela bebeu da água que Jesus ofereceu, da água viva, da água corrente que jorra, que não para, que não estanca. Sabe o que nós precisamos entender nessa passagem? É que a nossa fonte de todas as coisas é Jesus. Jesus é a fonte da água da vida, da alegria, da paz, do gozo. Talvez você já buscou alegria em tantas coisas, você já buscou prazer em tantas coisas, você já buscou satisfação nos desejos sexuais, na troca de marido, na troca de emprego. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus é tudo que um homem pode ter. Jesus é tudo que uma mulher pode ter. Todos os níveis de satisfação que os homens precisam, eles só serão saciados na pessoa bendita de Cristo, nessa água que jorra para a vida eterna em nossos corações. Jesus aqui está falando de mudança de vida. Essa palavra hoje se resume em, seja qual for a situação que você está vivendo, o Evangelho é a água que vai matar a sua sede, aquilo que está registrado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.